Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo a arrumação do armário, retornando para a academia, avaliando aqueles relatórios para a Second Opinion, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 176, o segundo episódio da 5ª temporada do podcast Áreas Contaminadas. Esse podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todos vocês por pessoas muito queridas, que são as colaboradoras e os colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, tanto pela questão financeira, mas especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância para todo o mercado. Em resumo, as pessoas que nos apoiam estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras, é simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, apoia.se/ecdambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. Essa semana temos a honra de anunciar que recebemos mais um patrocinador para esse nosso podcast. É mais uma marca fortíssima do GAC que se junta a nós aqui do podcast Áreas Contaminadas para proporcionar mais conteúdos para vocês que nos ouvem todas as semanas. É uma empresa de consultoria e engenharia ambiental, provavelmente a mais tradicional do nosso mercado. Sim, estamos falando da EBP Brasil. A EBP se junta a Clean Vapor Solutions e o Laboratório Consulting como patrocinadores do podcast. Em nome de toda a família ECD, agradeço e dou as boas-vindas à EBP Brasil. Então, o patrocínio master aqui é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e agora também a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Anuncio que ainda estão abertas, por pouco tempo, as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Ele tem a duração de 1 ano, com aulas online às terças ou quintas à noite e aulas mais ou menos 70% presenciais e 30% a 40% online aos sábados, o dia inteiro. O curso é focado em remediação, Quem tem interesse nesse tema, consulte o site do SENAC, sp.senac.br. Entre nesse site, procure lá pós-graduação, procure área de meio ambiente, você vai achar lá remediação de áreas contaminadas e venha conosco estudar em 2024. E falando em cursos, a parceria SENAC-ESAS está com inscrições abertas para alguns cursos em janeiro e fevereiro. O primeiro curso do ano será um curso muito legal de GAC para iniciantes. Online, com 24 horas de duração, às terças e quintas, das 8 ao meio-dia, a partir do dia 30 de janeiro. Uma característica importante desse curso é que ele custa metade do preço dos cursos regulares da parceria, que tem essa mesma carga horária aí, justamente com o objetivo de trazer mais pessoas para o mercado e ajudar os iniciantes, que em geral ganham menos do que quem já está no mercado, Eu tenho a honra de coordenar esse curso. Esse curso vai ser realmente um negócio muito legal. As inscrições estão quase encerradas, acho que só até essa semana, no máximo até o início da semana que vem. Vai ser uma excelente oportunidade. Quem tiver interesse, site aesas.com.br/eventos. E aí no final de fevereiro teremos um outro curso que é muito especial,
porque é uma releitura do primeiro curso lançado pela parceria Senac ESAS lá em 2017. Vai ser um curso de sondagem, amostragem de solo e instalação de postos de monitoramento. Nós teremos nesse curso 8 horas online, na segunda e quarta, e na quinta e na sexta serão 16 horas de aulas presenciais e práticas lá no Centro Universitário Senac. Nessas aulas práticas, eu, Newton Miyashiro, Fernando Ferraz e a Larissa Macedo mostraremos alguns detalhes e metodologias de sondagem. Teremos as máquinas lá, né, da Engesolos mostrando isso. Mostraremos aí metodologias de amostragem de solo, dual tube, single tube, piston sampler e tal. Falaremos sobre descrição do solo, varredura no liner, instalação de postos de acordo com a norma 15495 e outras coisas mais. Também nesse curso, inscrições e informações no site da ESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio com a base do GAC. Todos os anos, no mês de janeiro, o futebol para a gente assistir os jogadores jovens mais promissores do país na Copinha, a famosa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aqui no episódio de hoje veremos também as jovens promessas, só que não do futebol e sim do GAC, as promessas do GAC que vão brilhar nos próximos anos. Conversei com Beatriz Ramos, Letícia Parreira e Viviane Leite, 3 talentos que representam muito bem as jovens e os jovens talentos que estão começando no GAC. A Beatriz é gestora ambiental, foi estagiária na Horizon e na Servimar, agora ela está formada e esperando ser efetivada em alguma consultoria. E ela que teve a ideia brilhante, né, de fazermos esse episódio aqui. Valeu, Beatriz, muito obrigada. Falei também com Letícia, né? A Letícia é cientista do mar e é engenheira ambiental, estagiária na Arcadis. E a Viviane, que é cientista ambiental e estagiária na Sunnyfox. Como vocês vão ver, a base vem forte. Fiquem agora com as palavras de Beatriz Ramos, Letícia Parreira e Viviane Leite. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui com um episódio especial. Eu estou com 3 convidadas ilustres, convidadas muito ilustres aqui, para conversar com vocês no podcast Áreas Contaminadas. A Beatriz Ramos, a Letícia Parreira e a Viviane Leite. Beatriz, Letícia, Viviane, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar com uma pergunta simples, né? Quem são vocês? Bom, vou começar falando então. Olá a todos e todas. Eu sou a Beatriz Ramos, tenho 22 anos. Marcão, eu sempre cresci na Zona Leste de São Paulo. Nasci na Zona Leste, cresci na Zona Leste. E assim, o que me levou, como eu vim parar no GAC? Essa é uma pergunta engraçada, porque a maioria das pessoas fala que caiu de paraquedas e comigo não foi diferente. Eu realmente caí de paraquedas. Só que assim, a minha história é um pouco engraçada, porque apesar, né, de eu ter caído de paraquedas no GAC, a minha situação foi o seguinte: eu estava desesperada para encontrar um estágio e nem sempre a gente tem, né, essa possibilidade de conseguir escolher, eu quero estagiar nessa área. Então, assim, foi uma oportunidade que surgiu. Eu estava no meu último ano, né, considerando, assim, um período ideal de formação no meu curso. Então, eu pensei, é agora ou nunca. Se eu não agarrar essa oportunidade, eu vou me formar desempregada, não vou conseguir emprego nenhum, em área nenhuma. Então, é melhor eu agarrar. Não fazia ideia do que era o GAC. Eu não tinha em mente o que era a ideia do GAC. Então, assim, eu não sabia nem o que era um posto de monitoramento. Só que aí vem a parte engraçada. Eu estudei durante 5 anos na USP Leste. Sim. E para quem é da área do GAC, muito provavelmente associa esse nome, né, aquele histórico de contaminação. O grande problema lá sempre foi a questão do gás metano, né, no subsolo, porque, para quem não sabe, a USP Leste foi construída sob uma antiga área de aterro de resíduos provenientes do desassoreamento do rio Tietê, né? Então, a universidade em si, ela foi construída sob uma área contaminada. Isso ocasionou uma série de problemas, riscos aos usuários que frequentavam o campus, né? A universidade chegou a ser interditada, suspendendo, assim, todas as atividades na época. Então, como consequência, lá tem muitos postos espalhados por todo o campus, e aí eu ficava olhando aqueles círculos amarelinhos espalhados pelo chão da quadra, das salas de aula, do banheiro, e me perguntava, nossa, mas o que são essas coisinhas amarelinhas, né? E ao mesmo tempo, é impossível você estudar lá na USP e não ouvir em algum momento um professor,
ou um colega, né, relatando essa história. Porque é uma história que marcou, né, toda a história do campus. Então, assim, as pessoas falam e comentam uma hora ou outra, né? E quando os professores falavam que o pessoal lá ia lá monitorar os vapores do solo, eu ficava tentando visualizar isso, tentando imaginar como que era feita essa medição de, por exemplo, metano. Então, não conseguia, né, idealizar. E aí, quando eu entrei na Horizon, eu não sabia nem o que era um poço, eu já tinha visto milhares, mas eu não sabia o que era. Porque, na verdade, quando eu via aquelas estruturas na universidade, eu achava que aquilo era restrito a trabalho de engenheiro, sabe? Eu não imaginei que quem fazia gestão ambiental poderia atuar com aquilo. E nunca me imaginei também, por consequência, trabalhando com aquilo, né? Com o GAC. E hoje em dia eu vejo que, inclusive, o GAC é uma área até multidisciplinar, mais, inclusive, porque tem geólogos, biólogos, gestores ambientais, cientistas e uma série de outros profissionais, né? Então, assim, quando eu entrei na Horizon, eu ainda estava meio perdida, tipo, gerenciamento de áreas contaminadas, que é isso? Meu Deus, o que é um posto de monitoramento? Eu estava muito tentando processar a ideia, só que, assim, sendo bem sincero, eu acho que eu fiquei uns 5 meses tentando processar a ideia, porque eu não conseguia. E quando a gente não consegue entender a coisa, não tem como a gente ter paixão por aquilo. Não tinha como, sei lá, eu estava na empresa há 3 meses, então eu não conseguia ainda ter a perspectiva de, nossa, essa área é muito legal, estou adorando. Até porque, Marcão, é muito normal, é muito comum que nós, estagiários, quando a gente entra, isso não só no GAC, tá? Isso em diversas áreas. A gente não tem conhecimento técnico o suficiente para pegar tarefas mais complexas. Então, no caso do GAC, não dava para eu entrar na empresa e começar já escrevendo um relatório, né? Então, assim, é normal no começo a gente ficar mais centrado em atividades mais mecânicas, mais cansativas. Então, eu no meu primeiro estágio, nos 4 primeiros meses, as minhas atividades principais eram fazer a gestão de ficha de campo, digitalizar fichas de campo e outros documentos, cuidar da parte, né, do armazenamento desses documentos, tanto em pastas físicas quanto em pastas online, e ficar organizando isso, e montando relatório fotográfico, e fazendo anexo de relatório, montando PDF. Eu achava tudo um saco. Claro. O que eu estou fazendo aqui? Não, acaba. E assim, eu me sentia muito entediada. Eu achava chato e eu me sentia entediada. Então, levaram meses. Aí eu pensei assim. Aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais quando eu fui para campo pela primeira vez. Interessante. Essa foi uma coisa muito boa, assim, no meu primeiro estágio, porque as pessoas queriam levar os estagiários para o campo. E aí, depois que eu consegui visualizar como e associar, por exemplo, então aquele dado que eu estava tabelando durante 3 meses era isso. E aí, depois que eu processei, aí veio aquela paixão. Mas basicamente foi isso, assim, o meu início foi assim que o GAC entrou na minha vida, ou eu entrei no GAC, enfim. Mas não vou dar muito spoiler por enquanto eu vou parar por aqui. Tá bom, valeu, Beatriz, obrigado. Bom, vou me apresentar então, eu sou a Viviane Leite, eu tô no último ano, no último semestre, nas últimas semanas, espero eu, do curso de Ciências Ambientais da Unifesp, no campus de Diadema. Como a Beatriz falou, acho que a maioria das pessoas caem de paraquedas no GAC, né, e também não foi diferente. Mas o nosso curso fala muito sobre remediação, sobre fontes, destino de poluentes, então era uma coisa que eu tinha noção, e também lá no campus de Diadema tem alguns postos de monitoramento por uma contaminação que a gente fez algumas aulas práticas, assim, eu já tinha visto, mas eu não fazia ideia de como aquilo funcionaria na prática e nem imaginei que um dia eu fosse estagiar na área, né? Meu primeiro estágio foi com educação ambiental e eu gostava, achava que eu ia seguir por essa linha, fiz o TCC, iniciação científica, essa parte de pesquisa foi com paleontologia, que não tem nada a ver também. Mas na oportunidade que eu tive do estágio por um grupo de vagas, e olha só, uma boa oportunidade para começar um estágio e conseguir as minhas horas, vamos lá. Foi uma coisa diferente para mim, uma área que eu não sabia muito o que fazer, e o nosso curso tem
muitas possibilidades, né? Então tem gente que trabalha com ecologia e tem gente que trabalha com análises químicas muito específicas. E no começo do estágio eu também me sentia meio perdida de por onde começar, quais são as etapas, cadê o passo a passo, igual tinha no slide da professora. Então essa parte também de revisar as fichas, de olhar, de ver o material de campo, mas conforme a gente ia olhando aquele material e questionando de o que é isso, o que é esse resultado, por que é assim, você vai entendendo, você lembra do que você viu na aula e você fala, tá, você mede tantas vezes por esse motivo. Então as coisas foram ficando mais claras e fazendo mais sentido, né? É um processo, até hoje tem coisa que eu olho para mim é novidade, e aí que você lembra, você fala, nossa, aquela aula, nunca imaginei que eu usaria isso, mas sim, você usa. Nesse estágio também eu fui indo mais para a área da qualidade, para ISO, as certificações, a parte de controle de qualidade de amostragem. E é uma coisa que eu gosto muito, assim, me surpreendeu. Foi uma surpresa mesmo. Eu não imaginava, até começar o estágio, eu não fazia ideia do que eu ia fazer quando me formasse. Porque são muitas possibilidades, né? A gente, cada semestre, se apaixonava por uma matéria, falava, vou trabalhar com mudanças climáticas. Não, é paleontologia. Aí depois você tem sou dividida entre essas duas paixões, digamos assim. Paleontologia tem um lugar especial. Mas para o estágio, assim, para o mercado de trabalho, foi uma grande surpresa o GAC, uma surpresa positiva. Legal. E a gente aprende bastante. É muito legal quando você vê um material novo e consegue lembrar, sabe, do que você viu nas aulas, então... E por que você entrou nas ciências ambientais? Você é ali da região do ABC? Não, eu sou da Zona Leste também. No curso de Química que eu fiz, no técnico em Química no ensino médio, teve uma matéria de Química Ambiental. E o professor era... Sabe aquela aula que você assiste, dá até um quentinho no coração, você fala, nossa, eu quero ser que nem esse cara. E aí a gente começou a conversar, e tava no final, já era o final do curso, e aí eu falei, professor, eu quero algo na área ambiental, mas tem que ter química. E aí a gente procurou juntos, assim, o curso, e na época eu só tinha encontrado engenharia ambiental na UFABC. E aí não estava 100% feliz, mas falei, tá, vai ser isso. E aí no último dia, no último minuto da inscrição do SISU, um amigo meu achou Ciências Ambientais na Unifesp e me mandou um print e falou, esse curso é a sua cara, olha a grade. Quando eu olhei a grade, eu falei, é isso, tem tudo, tem geologia, química, biologia, é tudo, todo o universo de coisas que eu gosto num lugar só, então é esse curso. E aí deu certo, assim. Nossa, cada semestre era uma surpresa, uma coisa que você gostava mais. No começo você entra achando que vai salvar o planeta e mudar o mundo, depois você vê que não é bem assim. Mas é um curso que eu sempre quis, só não sabia como chamava. Interessante, muito, muito legal, muito bom saber disso. É interessante também que na era digital que estamos agora, né, isso aí deve ter acontecido, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, e ainda assim as pessoas acabam não conhecendo o curso de ciências ambientais, não conhecendo engenharia ambiental direito. Mas a gente vê assim que quando eu entrei, poucas pessoas faziam estágio. Não era algo tão comum você fazer estágio fora da Unifesp, fora do laboratório de um professor. E agora a gente já vê em vagas cientista ambiental ou engenharia ambiental. Então, de 5 anos para cá, as coisas têm mudado. Assim. O curso está ficando mais conhecido, mas precisamos caminhar ainda. Com certeza. Letícia, agora... Bom, eu sou a Letícia, eu acho que de todo mundo eu sou a mais longe de todas, né? Eu sou natural de Orlândia, é uma cidade bem no interior do estado de São Paulo, meu sotaque não deixa mentir. Mas, como uma vez disse Dorival Caymmi, todos os caminhos levam ao mar e eu acabei parando em Santos. Isso mesmo, isso mesmo. Na época do vestibular, eu coloquei que eu queria fazer oceanografia, e eu ia fazer oceanografia para lá e para cá. E aí só tinha, acho que na Bahia, e depois Rio Grande do Sul e Paraná. Isso. E eu falei, nossa, não vou me aventurar tanto assim, né? Calma. E aí, bem parecido com a Viviane, né? Bem no último dia, assim, das inscrições do SISU, ali na hora de escolher a faculdade, uma amiga falou, olha esse curso aqui e tal, porque ela tinha vontade de ir para Santos, então ela estava olhando tudo que tinha em Santos, que ela poderia fazer. E aí, numa dessas pesquisas dela, ela achou
Ciências do Mar, né? E ela falou, tem tudo a ver com você, parece que vai abrir oceanografia como um curso pós-faculdade e tal, dá uma olhada. E eu falei, gente, que coisa perfeita, tipo interdisciplinar, química, física, biologia, matemática, social pra caramba. Eu falei, eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que vai para todas as frentes, eu acho que eu vou me dar muito bem. Não me dei muito bem, eu achava dificílimo, porque tinha que ser bom em tudo, né, na verdade. Sim. Tinha que ser muito bom em exatas, tinha que ser muito bom em biologia, tinha que ser muito bom em social, e eu era mais ou menos em tudo. Então, o que me segurou nesse curso foram as iniciações científicas que eu fiz. Eu fiz na parte de química, né, de bioabsorção de metais por algas, então uma coisa mais interdisciplinar. Depois, para o TCC, eu fiz genética populacional, estrutura genética de um tubarão, nada a ver também, assim, aleatório. E aí eu não tinha me encontrado nesse curso, apesar de formada, e eu não sabia com o que eu queria trabalhar, eu não via campo para isso, não me sentia preparada para continuar na área acadêmica, mas na Unifesp tem a possibilidade, depois de você fazer o BICT, né, que é a sigla de Ciências do Mar, depois de fazer esse curso, você pode fazer ou engenharia ambiental ou de petróleo. E aí eu falei, com certeza não é petróleo, né, a minha cara. Com certeza não é petróleo, vamos olhar esse ambiental aí. E aí tinha muito campo, a engenharia ambiental da Unifesp é muito focada em áreas costeiras, né, em cidades costeiras, então é portuário, todas as zonas costeiras, impacto de populações, de comunidades regionais, comunidades locais, enfim. Eu falei, eu acho que é isso. E aí, conforme eu ia estudando a engenharia, as matérias e tal, eu falei, gente, que lindo. É isso que eu precisava, engenharia ambiental, olha que bonito. E aí eu comecei a estagiar na Autoridade Portuária de Santos, na gerência de sustentabilidade. E aí eu gostava muito, porque eu fazia de tudo um pouco, fazia de tudo muito, mas foi bom porque eu trabalhei com muitas coisas e um dos programas que o Porto tinha, né, de monitoramento ambiental era o de passivos ambientais. E aí eu me interessei bastante, eu acompanhava as coisas que aconteciam, ou às vezes nem tinha nada para acompanhar, eu falava, eu não tenho nada para fazer agora, nessa tarde, assim, posso dar uma olhadinha num relatório? Aí meu supervisor, tipo, meu Deus do céu, você está fazendo isso? Tipo, não olhe passivos ambientais, para com isso. Eu, tipo, mas é tão legal. Ele, não olha. E aí eu comecei a me interessar, e aí cada vez que eu olhava o que o pessoal fazia em campo, e depois os relatórios, eu falava, nossa, mas isso aqui é muito área acadêmica, que legal, tipo, porque eu não via como juntar a área acadêmica, tipo, fazer mestrado, doutorado, trabalhar bancada no laboratório o dia todo, com o mercado profissional, né? E aí, isso de passivos ambientais, de áreas contaminadas e remediação, parecia que era exatamente isso. E aí, agora, esse ano, eu comecei a fazer mestrado, também em ciências do mar, né? Mas focada com ecotoxicologia. E toda vez que eu olho coisas de ecotoxicologia e eu estudo como você pode ver os impactos em todas as matrizes por diferentes coisas, eu falo, nossa, isso aqui é áreas contaminadas. Tipo, as coisas casam, que lindo. Então, desde esse ano, né, desde o começo de 2023, eu estou estagiando em uma consultoria de áreas, mais especificamente em áreas contaminadas. E com, né, ali um mestrado eu consigo ver uma relação, eu falo, meu Deus, como as coisas são lindas, elas casam. E aí é muito bonitinho, assim, ver as ligações acontecendo, pelo menos na minha cabeça. E é isso, essa sou eu. Legal. Bom, vocês contaram como vocês entraram no GAC, né? E quais foram as primeiras atividades, aquela que a gente chama de trabalho alienante, né? Você pega uma tarefa mecânica ali e demora um pouco para você esquentar, né? Para você fazer as coisas que são realmente interessantes. Mas passado esse tempo que vocês começaram, até o momento que vocês estão hoje nos estágios de vocês, bastante coisa mudou tanto que vocês estão aqui falando comigo, né? Então, por isso vocês são entusiasmadas pelo GAC, pelas áreas contaminadas e tal. Então, conta pra gente onde vocês fazem o estágio, no caso da Beatriz, onde ela fazia estágio até pouquíssimo tempo atrás, né? E quais são as atividades que vocês estavam fazendo, que realmente despertou assim, um interesse maior
em vocês por esse tema? Bom, Marcão, vou começar então. Como eu já havia dito anteriormente, né, eu comecei meu estágio na área do GAC, na Horizon Valorização de Resíduos, e para mim, de início, foi um desafio, porque a oportunidade só surgiu e eu só me joguei, sem saber do que se tratava. Então, assim, foi um tiro no escuro total. Eu não sabia se ia gostar, mas enfim, então eu fiquei 4 meses tentando processar informação. Será que eu vou gostar? E, assim, eu tive a oportunidade de ir para campo, né? Então, lá na Horizon, o pessoal fazia sondagem, a gente tinha um galpão, o pessoal fazia sondagem lá para os estagiários verem todo o processo e acompanharem. Isso era muito legal. Para que a gente tinha muitos treinamentos sobre, por exemplo, geologia, hidrogeologia, e aí reunia a turminha numa Leonardo, né? O Leonardo fazia isso bastante. O Léo, sensacional esses treinamentos. E aí, a partir do momento que eu comecei a participar desses treinamentos, que eu pude acompanhar a execução de uma sondagem, a amostragem de solo, a amostragem de água, enfim, acompanhei muita coisa lá. Aí que eu comecei a processar a ideia, então era isso, que simples. Então isso que é um posto de monitoramento. Então é assim que faz a coleta de uma amostra de água subterrânea. E aí o brilho nos olhos começou a surgir ali, quando eu fui acompanhar, né? Porque como eu já havia dito, é muito difícil você não conseguir visualizar o que você está fazendo. E assim, ainda mais eu fazendo muito trabalho mecânico, então eu não tinha nem muito interesse em saber o que eu estava fazendo, Sim. Porque como eu não conseguia entender o que eu estava digitalizando, que dados eram aqueles que eu estava tabelando, eu cheguei a me sentir por um momento desmotivada. E a partir do momento que eu já conseguia visualizar quais eram os processos, o que a gente fazia, o que era o GAC, aí eu comecei a ficar mais animada, aí eu comecei a ser mais proativa, e aí essas coisas realmente a gente começa a desenvolver com o passar do tempo, né? Essa noção de que também no GAC a gente, como estagiária, tem que ser muito proativa e comunicativa. Sim. E eu não era assim no começo. Eu era introvertida. Eu assim, mal falava com a pessoa que me supervisionava. Eu era muito quietinha. Isso me prejudicou muito no começo. E assim, lições que a gente vai levando para a vida, né? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo como pessoa, como profissional. E aí eu fiquei 6 meses na Horizon, porque surgiu a oportunidade de ir para a Servimar. Então, como eu estava nessa transição de tentar me tornar uma estagiária melhor, chegou um momento que eu falei para mim mesma, chega, agora eu vou ser a Beatriz proativa, agora eu vou ser a Beatriz que fala pra caramba, vou fazer tudo diferente. Então, eu vi a Servimar como uma oportunidade de iniciar um novo ciclo, como uma nova pessoa, como uma nova colega de trabalho e como uma nova profissional. E tanto é que eu entrei lá a todo vapor. Então, eu já cheguei chegando, tentando ser a falante. Hoje em dia, eu tenho até alguns colegas que eu fiz lá que falam que eu falo até demais, né? É engraçado olhar para a Beatriz de 1 ano e meio atrás e fazer a comparação. Por exemplo, às vezes eu fico imaginando, nossa, se alguém da Horizon que trabalhou comigo me ver falando no podcast, vai ficar assim, quê? Eu nunca nem ouvi essa menina falar. Porque era basicamente assim, eu não falava mesmo. Então, na Servimar, eu consegui evoluir muito como pessoa, como profissional. Assim, em relação às atividades também, fui progredindo, né? Então, no começo, na Horizon, fazia mais essas atividades mais mecânicas, mas cheguei a escrever também alguns relatórios mais simples, como, por exemplo, o relatório de acompanhamento da operação do sistema, de remediação, né? E aí, na Servimar, eu fazia questão de mostrar para as pessoas que trabalhavam comigo que eu queria aprender. Então, primeiro que eu ficava enchendo o saco de todo mundo. Eu tenho muita dor de quem foi mais próximo, assim, de mim ao longo do estágio, porque eu perturbava as pessoas o tempo todo mesmo. Não queria nem saber. E foi assim que eu consegui me desenvolver. Eu acho que no GAC a gente tem que falar mesmo, tem que ser comunicativo. Tem que chegar para o colega e falar assim, olha, é o seguinte, eu não entendi uma palavra do que você disse, você pode explicar mais 3 vezes? E as pessoas do GAC, elas tendem a ser mais pacientes, receptivas, elas ajudam. Eu sinto isso no GAC, que as pessoas se ajudam muito. Então, na Servimar, meio que eu, ao longo do estágio, desenvolvi as mesmas atividades que eu desenvolvia na Horizon, só que a partir do meio do estágio, eu fui começando a escrever
pegar mais relatório para ajudar a minha supervisora e o pessoal da minha equipe. Então, chegou um momento que eu falei, é o seguinte, eu quero começar a escrever. Uhum. Então, eu comecei a estudar, a ler material. Então, ia ter curso da ESAS, eu fui lá, me inscrevi para participar. Vai ter debate, eu vou participar. Eu vou ouvir esse episódio do podcast Áreas Contaminadas. Aí eu ouvi Muito bom. coisa. Isso é muito legal. Aí eu chegava lá no outro dia, 9 da manhã, chegava assim, fulano, é o seguinte, você disse que você fazia essa coisa desse jeito, mas no podcast do Tanaka eu vi que era de outro jeito. Ih, é briga. Olha, Pronto. eu acho que eu confio um pouquinho mais no Tanaka. E aí e aí a gente se reunia, começava a debater. Que minuto do podcast você ouviu isso? Minuto tal. E aí eu trazia, vamos pesquisar então. E o pessoal se reunia para pesquisar, para ver se era aquilo mesmo, para ver se estava errado. Isso foi muito legal na Servimar, assim, eu me sentia muito próxima das pessoas que estavam anos plus à minha frente em questão de experiência. E, inclusive, eu sou muito grata e tenho um carinho pelo podcast por conta disso, porque eu fui ouvindo os episódios e fui adquirindo uma certa base, né, de conhecimento técnico, que nem sempre a gente, como estagiária, consegue ter visões que a gente nem sempre consegue desenvolver ao longo do estágio. E é uma coisa que eu percebi também no GAC, o GAC é uma área difícil. Sim. Então, quem estagia no GAC, quem decide entrar nessa área, tem que estar disposto a buscar conhecimento, inclusive fora do horário de trabalho, porque ninguém vai chegar em você e falar assim, fulana, você é estagiário, então eu vou te dar um dia para você ficar lendo as normas aqui de como fazer a instalação de um poço e as DDs da CETESB. Ninguém vai fazer isso, a gente nunca tem tempo. Em consultoria ambiental, as coisas costumam ser sempre muita loucura, né? Projeto o tempo todo mundo muito ocupado. Então, assim, eu tive que estudar por fora. Às vezes eu chegava em casa e falava, vou estudar um pouquinho sobre geologia, vou pegar a norma tal e dar uma lida, só para saber, não decorar a norma, mas saber do que se trata. E aí fui me mostrando interessado também para os meus colegas, e a gente sempre conversou muito. Então, assim, ao longo desse 1 ano que eu passei na Servimar, foi um ano que me trouxe muita evolução como profissional e como pessoa. Então, foi muito legal. Tive várias oportunidades de ir a campo também com o pessoal, participei de alguns eventos em laboratório. Então, foi um ciclo, assim, muito rico em questão de adquirir muito conhecimento, muito mesmo. Legal. Espero não ter errado muitas vezes, né, nesse debate ali. Espero que eu não estivesse tão errado assim. Não, você estava certo. Que bom, ufa, você escolheu os momentos certos então, Beatriz, que bom. Legal. E você, Viviane? Bom, eu faço estágio na Sanifox, é o meu primeiro estágio, né, no GAC, foi na Sanifox, está sendo na Sanifox. E acho que todo mundo começa assim, né, com esse trabalho mecânico meio tedioso de conferir documentos e o que eu estou fazendo aqui, né, por que meu trabalho é importante. Mas logo nos primeiros dias, assim, acho que foi, sei lá, no meu primeiro mês, eu acho que eles tinham acabado de voltar do Congresso de Água Subterrânea. E eles marcaram uma reunião para apresentar as palestras que eles tinham assistido e para debater o que eles viram de novidade. E eu participei dessa reunião, assim, foi a primeira vez que eu vi, acho que todos os funcionários da Sanifox. Então, chegaram com um monte de informações e eu lá anotando num caderninho sem parar para tentar absorver. Então, logo no começo eu tive muita informação e algumas informações, aí vendo as figuras, eles mostrando lá os trabalhos que são realizados, eu fui entendendo onde eu estava me metendo. Falei, tá, é isso aqui que eles fazem, isso aqui eu já vi, isso aqui eu não faço ideia, isso aqui eu já ouvi falar há muito tempo atrás e eu não sei o que fazer com essa informação, mas nós somos muito próximos, assim, a relação de trabalho é muito boa e também fico enchendo o saco da galera. Oi, me leva pro campo, oi, me ensina a fazer isso, oi, me ensina a mexer nesse programa. Então, e a gente sempre se ajuda, né? De você é bom em uma coisa, eu sou bom em outra coisa, e então a gente fica trocando figurinha o tempo inteiro e tá sendo um processo, assim, contínuo, sabe? De aprender, você tem coisa que ainda eu não faço ideia do que seja,
Mas tem coisa que eu já aprendi que tudo bem, já sei o que fazer com aquelas informações, já sei questionar se vem alguma coisa diferente. Você vai conhecendo as áreas, os projetos, então o trabalho flui melhor depois de um tempo, né? Depois que você se localiza ali no que você faz e quando você entende que sua função é importante, que se alguém não revisar a ficha direito, o trabalho da pessoa no relatório final não vai sair. Sim. Então, quando você entende essa relação assim das tarefas, de que não é uma função isolada, uma tarefa isolada que te colocaram para fazer só para você ocupar o tempo, quando você entende isso, você vê que você consegue ter uma visão do processo como um todo, né? Quando você tem colegas também que te dão a oportunidade de aprender, que te dão espaço para falar, para questionar, isso faz toda a diferença. Você aprende, acho que, muito mais rápido, assim. Sim. Então, tem fluído nesse sentido, de ter a chance de aprender, de ter o tempo para estudar, para aprender junto com eles e de ver na prática como é, né? Então, também fui a campo algumas vezes, e aí quando você vai, fala assim, sua vez de preencher a ficha, você fala, entendi. Entendi como funciona, tá bom. Ter essas oportunidades lá dentro também tem sido muito interessante, assim. E como eu comentei, eu faço, claro, outras tarefas, mas eu fico mais na parte da qualidade. E aí, recentemente, passamos por auditoria, então foi um período que eu sabia como funcionava na teoria, eu fui instruída, a gente viu ali junto, mas na hora você fala, nossa, era isso? Aí depois que passa, você fala, nossa, era só isso. Mas também foi uma experiência interessante que eu me interessei logo no começo, quando eu vi ali como era, o que precisava, essa organização, essa parte mais burocrática, assim, digamos, do trabalho, que também é muito importante, que você tem que ter um contato e um conhecimento com o que é feito em campo, com o que é feito em todas as etapas, né? Então é muito interessante acompanhar o processo inteiro, assim, sabe? De você aprender um pouquinho de tudo, você olhar um pouquinho de tudo. E acho que o período do estágio está sendo muito proveitoso, assim, nesse sentido de conhecer mesmo, de entender o que é a área, né? Entender as possibilidades. E foi uma surpresa para mim, nossa, eu nunca imaginava que eu fosse estagiar, que eu fosse ficar, assim, 1 ano no estágio. Mas eu gosto, é uma área com muitas possibilidades, também muito interdisciplinar, então tem coisa que eu vi em matérias do comecinho do curso, e tem coisas que eu no final, e que você junta as informações e aquilo faz sentido, e aí aquele meme do cérebro expandindo, né? Nossa, faz sentido, entendi. Mas ver esse desenvolvimento, assim, de como eu era também no começo do estágio, que não questionava nada porque não tinha entendido, porque não fazia sentido, e agora que você sabe as coisas, você fica, nossa, é tão legal você tá aprendendo, né? Mas é isso, tem sido muito bom fazer estágio lá e com essas pessoas também. Tanto a Horizon, na parte de áreas contaminadas, quanto a Servimar, quanto a Sanifox, são empresas são médias, né? São médias empresas. A Sanifox talvez pequena, né? Depende do ponto de vista. Mas a Letícia faz um estágio na Arcades. A Arcades é uma grande corporação. Então conta para nós aí como é a caminhada dentro de uma estagiária dentro de uma grande corporação. Olha, sem dúvida é um desafio, né? Comecei com áreas contaminadas sem saber muita coisa, né? Principalmente da área técnica. Sabia a parte de legislação, a parte de normas, mas por curiosidade, já tinha visto isso na faculdade, então isso me tranquilizava um pouco, mas ali a prática, a técnica, eu falava, nossa, meu Deus do céu, não consigo. Foi muito importante estar na minha equipe, porque é uma equipe bem interdisciplinar, e isso é muito bacana, porque você lida ali com diferentes saberes, cada um olha o dado e fala, mas isso aqui impacta aqui. Não, mas isso aqui tem a ver com isso. Não, mas tem um trabalhador ali que a gente tem que olhar. Então, é uma equipe muito grande que trabalha com diversos projetos, e aí diversas matrizes, diversos contaminantes, diversas substâncias. E aí você fala assim, mas eu acho que eu já vi isso daqui em algum lugar. E aí a pessoa fala, a outra pessoa da sua equipe, fulano já trabalhou com isso, vamos ali conversar com ele. E aí do nada você tá na reunião com uma pessoa completamente aleatória, a pessoa tá, tipo assim, destrinchando o assunto. E outro ponto muito bacana da minha equipe, principalmente do meu supervisor, o Diego. Ó, Diego, ponto pra você. É que eu cheguei para ele, eu falei, eu
não consigo entender, tipo, eu não sei por que eu pego esse dado e ele vira esse resultado, essa tabela, como que você está interpretando isso e, tipo, como que você chegou nessa conclusão. Ele faz uma coisa que eu acho lindíssima, maravilhosa, que é pegar na minha mãozinha e me explicar tintim por tintim. Olha que, nossa, assim, sensacional. Não só ele, né, outras pessoas fazem isso, mas, assim, eu me sinto, assim, grata, sabe? Coração quentinho. Falo, gente, que pessoa boa, sabe? Porque podia ser alguém que fala assim, tipo, você não precisa saber, você só tá tabulando, tipo, tá só fazendo essa tabela, tipo, você tá só salvando esse dado nessa plataforma, mas todo o pessoal da equipe, tipo, sempre falou assim, não, faço questão de, já que você não entendeu o resultado, tipo assim, já que você não sabe o que significa esse dado, então pega a foto, aí explica, esse dado foi coletado assim, assim, assim. Isso é uma amostra de solo, é uma amostra de sedimento, é água, não sei o quê, foi assim, assim, assim. Tem que ser armazenada desse jeito, vai virar, esse dado, mas teve todo esse processo antes, agora vamos no depois. E aí pega, assim, bem tintim por tintim. E eu acho isso, assim, lindíssimo. É de uma gentileza, sabe? E eu acho que isso me motiva bastante, assim, a continuar, sabe? Porque eu sei que no momento de dificuldade, eu tenho pessoas para quem perguntar e falar, olha, não entendi nadinha, me ajuda. E aí entrou nisso, né, de ser atividades mais mecânicas e muita coisa, assim, né, de paraquedas, um volume grande de dados, diferentes dados, e foram anjos na minha vida, que bom. Existe coração na corporação, então, Letícia. Existe um coração na corporação, sabe? E eu acho que o diferencial, assim, né, de estar numa grande empresa, né, é lidar com muita coisa. Então, você lida com o cliente, é o projeto, é a parte financeira, é todo o projeto em si, né, a parte prática, é todo o resto, depois como que você vai lidar com isso, e aí o que o cliente tem que fazer com essas coisas, e aí, de repente, e aí depois do monitoramento vem uma remediação, e aí você está há muito tempo trabalhando com a pessoa, vocês já são super íntimas, enfim. E aí eu acho que o legal é isso, né, que você vai atacando em diferentes áreas, assim, e vai bem profundamente em tudo. A Arcades, ela não só trabalha com áreas contaminadas e remediação, né? Ela trabalha muito com outras coisas e o que mais me surpreendeu foi com a parte de sustentabilidade. Né? Pelo meu antigo estágio, eu já vinha com isso forte, assim, e pela faculdade também, né? E o pessoal vê a pegada de carbono e fala, a gente pode usar tal produto, vamos comprar do pequeno produtor, vamos fazer, tipo assim, podemos trocar por tal coisa, uma coisa mais sustentável. Me deixa muito feliz, assim, de estar trabalhando com pessoas que têm esse princípio parecido com o meu e que querem desenvolver mais, tipo, essa parte de sustentabilidade e essa parte de humanização no serviço em si. Então, acho que essa é uma parte muito boa. Legal. Bom, as três estão muito contentes, né, com o que fazem, isso é muito, muito legal, dá para perceber. Os ouvintes não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, eu garanto para vocês, ouvintes, que elas estão bem contentes com o que estão fazendo. O que, para vocês, qual é a grande importância, a grande relevância do gerenciamento de áreas contaminadas? Por que esse mercado, por que isso que nós fazemos é importante? E dentro disso, o que vocês mais gostam de fazer no GAC, qual é a atividade, qual é o setor do GAC, sei lá, o que vocês mais gostam no GAC e o que vocês menos gostam. Bom, eu acho que o GAC é importantíssimo, né, na área ambiental, apesar de ser uma área relativamente pequena quando comparada com outros segmentos da área ambiental. A gente está falando sobre a segurança das pessoas, a gente está falando sobre qualidade ambiental, qualidade da água, qualidade do solo. Isso impacta diretamente a saúde das pessoas. Então, o nosso trabalho é essencial para a sociedade, para o meio ambiente, e orgulho em pertencer, assim, eu fico muito feliz por fazer parte disso, porque igual, eu não sei se foi a Letícia ou a Viviane que falou, quando a gente entra num curso voltado para a área ambiental, a gente coloca na cabeça, nossa, eu vou salvar o mundo. E aí vai passando o tempo e a gente vê que não é bem isso, né? Mas eu fico feliz de saber que, de alguma forma, eu tô ali contribuindo, né, para isso, para tornar o ambiente para as pessoas melhor, para assegurar que não existam riscos, né, à saúde e à integridade
a vida das pessoas. Eu acho que não tem nem como contestar se o nosso trabalho é mais ou menos importante. Eu acho que todos os segmentos ali na área ambiental têm a sua importância, e essa é a minha opinião sobre o GAC. Bom, eu acho que dentro do GAC eu gosto de fazer muitas coisas, mas a minha paixão mesmo está em explorar dados e fazer pesquisa. Eu acho que pelo fato de eu ter vindo, né, da USP, de uma universidade pública, a gente é muito incentivado o tempo todo a pesquisar, a ser meio cientista, né? Então eu tenho meio que essa pegada meio cientista. Eu, inclusive, durante um ano atuei como aluna pesquisadora, né? Não foi na área do GAC, mas foi mais voltado para a área da poluição atmosférica, coletando dados da CETESB, cruzando com outros tipos de dados meteorológicos e fazendo pesquisa bibliográfica. Inclusive, produzi um artigo que foi aceito recentemente para ser publicado, fiquei muito feliz. Então, eu gosto de ser cientista, assim, de explorar mesmo, de pesquisar. E dentro do GAC, eu vejo que essa minha habilidade ela é muito valorizada, porque a gente tem que desenvolver a habilidade de explorar os dados e de analisar esses dados e cruzar com bibliografia, né, para dar embasamento ao argumento ou alguma análise, e também ter essa parte de saber analisar uma situação de forma crítica. Então, essa é a parte que eu mais gosto no GAC. Tanto é que, falando agora de tipos de relatório, um dos relatórios que eu mais gosto, mas a avaliação preliminar eu adoro, porque é a etapa onde se concentram, né, todo o histórico da área, e aí você tem que buscar por uma série de informações, e eu gostava muito de ficar pesquisando não só sobre o histórico, mas também sobre as características da área, hidrogeologia, geologia, pedologia, e buscando e lendo as bibliografias e acrescentando e deixando o texto um pouco mais rico, né? Então, essa é a parte do GAC que eu mais gosto. Eu também gosto bastante de desenho. Aprendi recentemente a elaborar mapas potenciométricos, plumas. Eu gosto bastante. Eu acho bem legal. E a parte que eu menos gosto, eu acho que são informes técnicos. Porque, assim, enquanto eu ainda estava me desenvolvendo, ninguém vai chegar em você e vai te entregar um relatório de investigação detalhada. A gente tende a começar a elaborar relatórios mais simples, como relatórios de monitoramento e informes técnicos. E eu era a pessoa que era responsável por elaborar alguns informes técnicos, só que, assim, não é que eu acho chato, é porque não tinha... Eu gosto de inovar e... Informe técnico, ele não tem tanto segredo, né? Aquele modelinho que você usa sempre, e aí vai lá e a cada mês e substitui as informações com base nos últimos dados coletados. Então, eu não sentia que eu tinha liberdade de alterar muita coisa, ou de inovar, ou de trazer uma coisa nova. Então, eu acho que essa é a parte que eu menos gosto. Bom, acho que a Letícia ou a Beatriz falou bem sobre a importância, mas essa interdisciplinaridade que o GAC pede também é importante tanto para a gente que trabalha, garantir a qualidade de vida, e a gente sabe de todos os processos, né, que são envolvidos, que são importantes para retomar esse equilíbrio que por algum motivo foi perdido, né, no ambiente. E mesmo às vezes sendo processos locais, obras locais, acho que é o famoso pensar globalmente e agir localmente, né? A gente vai fazer diferença sim, e aquela área é importante sim, e aquelas pessoas que estão naquele local precisam também dessa qualidade de vida retomada. Então, para mim, também a importância do GAC, a importância dos processos envolvidos é indiscutível. E o que eu mais gosto, acho que a galera vai achar que é puxando o saco da qualidade, mas eu gosto muito mesmo assim desse processo que aparentemente parece um trabalho de bastidor, mas você consegue ter uma visão diferente, né, do trabalho assim que tá rolando, dos projetos, e procurando pontos de melhoria e garantindo que aquele trabalho está sendo feito como deveria ser feito. Tá envolvido assim no controle de qualidade tem sido uma coisa que eu tô gostando assim de
de fazer. Claro que eu também estou descobrindo muita coisa agora, tem coisas novas. Hoje mesmo eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito e eu fiquei, nossa, isso é muito legal. Então, quando você vai tendo mais autonomia também, certas tarefas você vai gostando. E quando você vai tendo certa autonomia, você vai gostando menos de outras coisas que você fazia no começo, né? Conferir os dados que chegam do laboratório. Para mim, é o trabalho mais... Assim, é um trabalho meio de formiguinha, você tem que ali olhar com cuidado. E acho que ultimamente tem sido o trabalho que eu menos gosto. Mas faz parte também, né? Você precisa disso para fazer outras coisas. Mas por enquanto é isso. Eu tô conhecendo bastante coisa ainda dentro da Cinefox, então tô gostando de bastante coisa também, mas a qualidade tem um espacinho especial. E você, Letícia? O que eu mais gosto da parte de GAC, né? Eu acho que ela é super relevante, porque pode parecer que a gente está fazendo uma coisa pequena, mas na verdade, a gente está fazendo uma coisa muito grande, porque falar, mas eu só trabalhei no monitoramento daquela área. Tá, mas tinha um trabalhador ali, aquilo lá ia afetar o meio ambiente de qualquer jeito, é porque você acabou com o aquecimento global, acabou com todos os problemas da humanidade que não é porque você não fez isso que não foi importante, né? Querendo ou não, você falar assim, aquela área ali tá contaminada, sei lá, não pode beber água dali. Então, a pessoa que tinha algum contato com aquela água, que tinha algum contato com aquela área, enfim, mudou a vida daquela pessoa, né? Então, assim, pode parecer que você tá fazendo uma pequena coisa, mas eu acho que você tá lidando diretamente com a pessoa, então isso já é coisa pra caramba, né? E você também tá lidando diretamente com o impacto, né? Então, você consegue fazer uma avaliação, assim, bem extensa, né, a partir de diferentes pontos de vista para resolver um problema, e eu acho que esse é o legal, né, de áreas contaminadas, porque você tem geólogo, tem pessoal da gestão ambiental, tem engenheiro ambiental, tem químico, tem, enfim, vários profissionais que estão ali exatamente olhando para um problema e apontando tudo que dá para ser feito com ele, ou tudo que ele pode causar, e evitar tudo isso, né, então acho que essa parte de tratar o impacto, né, tratar o risco, ou evitar o risco, enfim, eu acho que é a parte mais bonita, assim, da GAC, né? Porque, enfim, áreas contaminadas não é bonita. Mas, em relação ao que eu menos gosto ou mais gosto, eu vou começar com o que eu menos gosto. Eu concordo com a Viviane, conferir laudo. É um pouquinho puxado, mas precisa ser feito. E eu também não gosto muito da parte financeira. A hora que precisa fazer medição, ou eu precisava preencher alguma coisa da planilha de medição, eu ficava, ai meu Deus, eu vou errar tudo. Nossa, eu vou acabar com o projeto, eu tenho certeza. Eu vou preencher que coletou uma amostra e de repente não vai ter dinheiro nenhum no projeto e a culpa vai ser toda minha. Então, essa parte me dá muita aflição, assim, com esse medo de cometer grandes erros e acabar com tudo. Tentando lidar com isso, tem um novo projeto e eu falei pro coordenador, falei, eu gostaria de aprender sobre. Não confie em mim para nada, mas eu gostaria de aprender sobre. Mas, diferente das meninas, eu ainda não fiz nenhum campo, mas eu gosto muito do bastidor. Eu quase me apaixonei por GAC por conta disso, que é essa parte de acompanhar o campo, esse suporte, enfim, meu Deus, tem uma pessoa que está completamente num lugar inóspito e ela precisa de tal coisa. Como se eu fosse, assim, o secretário do Indiana Jones, sabe? Então... É isso mesmo. Então, eu acho muito emocionante. E aí depois, essa parte, né, durante o campo e depois ali ajudando a preencher as coisas, e aí você pega um resultado completamente assim, nada a ver com nada, é só um número, e aí você fala, nossa, consegui delimitar uma pluma, eu vi que essa contaminação está altíssima a partir de números, incrível. Então eu gosto muito assim dessa parte, porque você pega um número que está ali só existindo e de repente, depois que você trata ele, analisa ele, ele vira uma super coisa. Então eu gosto dessa parte assim dos bastidores, né? Eu me sinto à vontade assim com isso. Muito legal, bastante interessante. Vocês falaram uma coisa que me levou a fazer essa próxima pergunta que eu vou fazer agora, né? O GAC é muito parecido com ciência, né? Como vocês falaram. Então vocês falaram tudo aí. O GAC realmente é muito parecido com ciência. O GAC é ciência, é essencialmente ciência. Porém, o que eu tenho visto, já que eu já sou mais velho, né, e sou mais cínico do que as
vocês estão começando agora, estão bastante empolgadas, eu vejo as empresas do setor, tanto o responsável legal quanto o responsável técnico, essencialmente preocupada em existir como empresa, ou seja, em obter lucro, em obter margem no projeto, em não ultrapassar os custos, e eu estou vendo a ciência ficar em segundo plano, né? Então eu já estou achando que o GAC já está perdendo aquela ciência, está perdendo para o dinheiro aqui no caso, né? Então, mas vocês estão chegando agora, vocês estão com a cabeça fresca, vocês estão com ideias melhores do que as minhas, então me convenço aí, o GAC é mais ciência ou mais dinheiro? Olha, Marcão, essa inclusive é a pauta de uma discussão que eu levei alguns dias atrás para alguns colegas de trabalho meu. Tem uma amiga que inclusive entrou comigo no estágio ao mesmo tempo, e aí ela falou assim, eu comecei a elaborar relatório técnico agora, relatório de monitoramento. Aí eu falei assim, tá, mas como você está elaborando esse relatório? Ela falou assim, eu pego o modelo que a gente tem lá na pasta e vou substituindo as informações. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas você chama isso de elaborar relatório? Porque assim, foi nos passado dessa maneira e acaba sendo nos passado dessa forma, porque no dia a dia, infelizmente, a gente queria poder trazer um relatório super legal, cheio de referências bibliográficas, com muito embasamento científico, só que assim, nem sempre isso é possível, né? A gente tem prazo com o cliente, a gente tem questão do custo, a gente tem a questão da quantidade de horas alocadas para cada projeto, então seria incrível se realmente a gente pudesse focar na ciência, só que eu percebo que isso não acontece tanto quanto deveria acontecer, né? Então, quando a gente tem tempo, eu percebo que a gente se esforça, eu vejo relatórios dos meus amigos que às vezes parecem até uma tese, uma dissertação de tão... Você olha e fala, nossa, que coisa linda, né? Nem parece só um relatório técnico, tá muito bem estruturado. Mas às vezes você tem um prazo curto, então você vai priorizar aquilo, né? Entregar no prazo. Então, eu acho que é isso. Bom, acho que uma das vantagens de ser estagiária é não sentir tanto esses impactos, assim, né? Dessas preocupações. Pelo menos até o momento, isso para mim ainda não chegou. Que bom. Claro que você sente que tem preocupações rolando, você tem prazos, tem coisa que você faz correndo e que entrega para mim, faz assim, depois eu te explico. Claro que isso uma hora ou outra acontece. Mas eu ainda sinto que a gente tem espaço para conversar, para discutir. Não, peraí, o ano passado a gente viu isso aqui, mas vamos rever, vamos dar uma estudada, vamos conversar. Então, pelo menos as coisas até agora, assim, né? Talvez quando não for mais estagiário, falar, te enganei, eu vou te contar tudo agora. Mas, por enquanto, eu sinto que tem esse espaço para conversar e para estudar e para aprender, sabe? Então... Tem coisa, a gente também vai fazendo os cursos e vai discutindo, falar, aquele curso que você fez foi bom, posso fazer também? Então a gente vai discutindo assim e tenta melhorar, sabe? Comparar de um ano para o outro e pegar opiniões novas, você aprende, você vai tendo mais responsabilidades com algumas coisas também, né? Entendendo o que está acontecendo em cada área. Mas por enquanto eu senti que, claro que tem as preocupações das burocracias, a parte chata que alguém está resolvendo, eu sei que sim, mas por enquanto, o que eu vivi foi uma coisa de estamos abertos para melhorar. Se você tiver sugestões e conseguir encaixar no tempo que temos, você sinta-se à vontade. Então, a gente tem... Eu acho que ainda há esperança, assim, de que podemos retomar essa conversa, sabe? Claro que a maioria do tempo tá todo mundo doido correndo com prazo, mas ter um tempo para discutir, para ouvir as ideias e para ver o que o outro está pensando, porque às vezes o outro está escrevendo um relatório e está pensando, nossa, que porcaria, não deveria estar fazendo dessa forma. Então, ouvir todo mundo, né? O que você acha? O que você sabe sobre isso? Dando espaço adequado e usando bem o tempo que tem disponível, eu acho que a gente ainda consegue trazer a ciência de volta e trazer a ciência para perto, né, do nosso trabalho. Mas, por enquanto, o que eu sinto é que temos espaço. A ciência está ganhando por enquanto. Que bom, que bom. Eu também tenho essa sensação de que, na verdade, é sempre ciência, assim. Apesar de que, claro, tem a parte
financeira, tem o dinheiro, você precisa ter o dinheiro para conseguir fazer o projeto, para conseguir fazer as análises, para pagar a hora da pessoa que está ali trabalhando, etc. Mas, na verdade, todo mundo ali é cientista. A hora que você está ali produzindo dado, trabalhando dado e divulgando dado, você está sendo um cientista. Assim, a ciência é exatamente isso. É você pegar alguma coisa, tipo, pegar um dado, trabalhar e divulgar. Tipo, é exatamente isso. Para mim, é super ciência, né? Eu não trabalho com pessoas que... Claro que o orçamento, enfim, toda essa parte financeira é uma parte crítica, mas com pessoas que falam assim, não, então vamos interpretar, vamos ver o que está acontecendo, tipo... É uma equipe interdisciplinar, então fica fácil, tipo... Por exemplo, eu trabalho muito com uma analista que é geóloga. Então, a gente está conversando... aí ela fala assim, nossa, olha esse relatório aqui. Aí ela me mostra um dado e fala, eu acho que isso é tal coisa. Aí ela, nossa, eu não tinha percebido. Então por que é tal coisa? Aí eu falo, porque, né, enfim, a ciências do mar me ensinou aqui. E aí eu falo, por causa disso. Aí ela, eu tinha visto uma coisa diferente em geologia. Aí eu falo, não, então vamos conversar. Então, eu tô trabalhando com pessoas que incentivam e que ensinam, ao invés de podar e falar que, é só financeiro, então você só vai fazer análise, você não vai aprender, tipo, você não vai... Porque a hora que você não entende, tipo assim, a hora que você não sabe, a hora que você não entende o que você tá fazendo, você não consegue agregar. Tipo, se você não sabe o que aquele dado significa, você não consegue falar, você não consegue pensar, com esse dado aqui, tipo, a gente coletou uma única vez e consegue fazer tais interpretações, tais análises, mas se você nem sabe o que aquele dado significa, tipo, não abre. Mas eu não trabalho com esse tipo de pessoa. Então, me sinto uma grande cientista trabalhando com GAC, né, que foi, inclusive, o que, né, era a vontade de casar o acadêmico com o profissional, né? Você tem conseguido. Aliás, o mercado de trabalho, e eu acho que existe, assim. Então, como era a minha maior ambição, achar alguma coisa que unisse as duas, para mim é ciência. Muito bom. Que continue assim. Bom, e como vocês imaginam o futuro do GAC, né, e o futuro de vocês no GAC? Então, o futuro do GAC em geral, né, assim, para onde vocês acham que o nosso mercado vai, como vocês se imaginam daqui a alguns anos, fazendo mais relatório, ou indo mais para o campo, ou trabalhando mais com a qualidade, ou com mais ciência, ou com mais riscos ecotoxicológicos, ou com PFAS, né, esse tipo de coisa. E vocês têm visto também as pessoas que estão efetivadas já, né, nas empresas de vocês, e elas são trabalhadoras que ganham um certo salário. Vocês acham que isso tem sido bom? Vocês se veem esse mecanismo, essa relação de trabalho ok para vocês, é aceitável? Vocês acham bom? Vocês acham que tá ruim? Menos, você recebe menos no GAC do que em outra área ambiental, por exemplo? Você recebe mais? Como vocês veem todas essas perspectivas aí? O GAC, vocês no GAC e o dinheiro que vocês vão receber pelo trabalho de vocês? Bom, Marcão, eu acho que com o tempo, né, muita coisa vai mudando. Você está há anos no mercado, acredito que desde a época que, não sei se você chegou a ser estagiário, mas desde a época que você adentrou nessa área, né, muita coisa mudou, inclusive em relação a questões tecnológicas. Hoje em dia eu vejo em várias empresas diversas atividades que antes o estagiário fazia, que hoje em dia nem precisa mais fazer, porque a tecnologia chegou, então vão sendo gerados programas, tem inteligência artificial que já começou a fazer algumas coisas. Tabelamento de dados é uma das coisas. Hoje em dia já tem aplicativos que fazem tabelamento. Eu, no meu primeiro estágio, eu já não tabelava dado, porque tinha um aplicativo que fazia isso. Então, assim, eu fico um pouquinho com medo de pensar no futuro do GAC, não para quem está lá em campo, porque o ChatGPT disseram essa frase no debate no debate da ESO sobre tecnologia aplicada ao GAC, e aí eu dei risada, mas é verdade, o ChatGPT ele não vai lá em campo coletar amostra de solo, amostra de água, né? Mas assim, e quem trabalha no escritório, né? Porque geralmente quando a gente está começando, a gente
a gente é estagiário e quando a gente é efetivado, a gente geralmente vai para o campo. E a nossa meta, enquanto a pessoa que está lá em campo, é ser promovida ao escritório. Então, só que assim, ao mesmo tempo, vem aquele medo, né? Com o surgimento, com o avanço inevitável, né? Com o progresso tecnológico inevitável e com o avanço dessas tecnologias, da inteligência artificial. Às vezes eu penso, será que o ChatGPT daqui a uns anos vai estar escrevendo todos os relatórios que hoje em dia a gente elabora, né? Então, fica aquele medo pensando mais em relação à evolução das tecnologias nesse sentido, né? Mas, assim, em relação, vendo, assim, os meus amigos, né, ao salário e tudo mais, eu não acho que a gente tá tão ruim, assim, mas tem, por exemplo, na minha sala, eu vejo 80% das pessoas que entraram comigo no curso indo para a área de ESG e até mesmo áreas mais voltadas para tecnologias da sustentabilidade, ou tem pessoas que trabalham também com mais questão de atendimento a normas técnicas, mas eu vejo o pessoal, às vezes, que trabalha em banco, assim, como estagiário, ganhando o triplo do que eu imagino que eu vou ganhar quando eu for consultora ambiental. E aí dá uma desanimada às vezes, pensando seriamente daqui a uns anos partir o TI ou algo assim. Mas, é isso, né? Fazer o quê? Sim, não, tá certo. É isso mesmo. Eu tenho em mente que eu tenho que fazer o que eu amo. E eu amo GAC, então eu pretendo continuar aqui, né, por um tempo. E, enfim, no futuro eu me vejo como dentro da área do GAC, né? Na verdade, eu não sei. Na verdade, os dois se complementam, né? O GAC e o RAC, que é a parte da remediação, se complementam. O GAC é a base. Sem o GAC, você não tem como ter um bom processo de remediação e resultados eficazes. Mas, assim, eu não tenho certeza se eu tenho vontade de ser especialista na área do GAC, mas a remediação é algo que me instiga bastante. Eu cheguei a ler bastante sobre, a fazer trabalho explorando técnicas de remediação, né, durante a faculdade, e eu acho um assunto muito interessante. Já acompanhei em campo também sistemas de remediação ambiental de diversos tipos, SVE, biorremediação, e eu acho realmente um assunto muito interessante. Então, eu cogito a possibilidade de me tornar especialista em remediação, né, de áreas contaminadas daqui a uns anos, e também me vejo atuando com gestão de projetos. Eu sempre gostei de liderar grupos assim de trabalho na faculdade e sempre tive uma curiosidade de aprender sobre ferramentas de gestão e talvez também assim, para ser um bom líder, não basta ser gestor, né? Você tem que ser um bom gestor, um bom líder. Eu tenho em mente que isso requer muito estudo, mas também é uma possibilidade, assim. Eu me vejo, na verdade, fazendo as duas coisas, especialista em remediação e liderando pessoas. Legal. Tudo leva a crer que vai dar certo, viu, Beatriz? Tomara. Bom, eu acho que é uma área que está crescendo muito e a área ambiental como um todo, né? A gente vê que, eu comentei no começo, quando eu entrei no curso, as pessoas não faziam estágio em empresas, assim, era muito difícil ver alguém que fazia estágio, porque não falar, cientista ambiental, o que é isso? O que você faz? Que faculdade é essa? Então, ver assim que agora as vagas vêm com o nome de precisamos de um cientista ambiental ou áreas correlatas, e acho que com o GAC não vai ser diferente. Acho que a valorização, o conhecimento e o crescimento da área ambiental como um todo valoriza muito também a nossa área. Então, eu acho que temos um futuro muito promissor, assim, de conhecer novas técnicas também, novas formas de trabalhar, de lidar com os dados, de coletar esses dados e acho que tá meio que tudo jogando, todo mundo jogando no nosso time. Que tá... Então, acho sim que vamos crescer assim na área como um todo. Eu não tinha pensado muito no que a Beatriz comentou da inteligência artificial. É uma coisa que sim, realmente tá crescendo, mas acho que ainda temos um tempo aí. E acho que talvez algumas tarefas sejam insubstituíveis, pelo menos por um tempo. Mas as minhas expectativas são muito boas, assim, com o mercado do GAC de forma geral.
E eu tenho o prazer de trabalhar com outros 2 cientistas ambientais lá na Cinefox, que se formaram na Unifesp. Então, ver também, um é o da qualidade e outro analista, então lida mais com os projetos. Ver, assim, que, nossa, ó, tem futuro. É legal, as pessoas que se formaram no mesmo curso que eu estão aqui, estão trabalhando, estão fazendo coisas diferentes. E é muito, muito bom ver isso, assim, é muito legal. Eu não imaginava gostar, não imaginava continuar, mas eu tenho interesse sim, eu acho que é uma coisa... Tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para ver. Eu gosto da qualidade, como eu já comentei, mas estamos aí, estamos aberta para o que vier, para conhecer melhor. A área acadêmica também me brilha os olhos, mas não é uma certeza que eu tenho ainda. Mas vamos ver, eu acho que o futuro é promissor, que a gente tem que estar aberto às possibilidades, e principalmente quando é um lugar que nos acolhe, que entende a importância do seu trabalho, também soma muitos pontos aí para você ter uma decisão, né? Em relação a salário e os cargos e o que a galera está fazendo, eu vejo que a maioria dos alunos da minha turma fazem estágio em GAC. Caramba. A maioria mesmo, assim, foi meio que todo mundo junto, sabe? Conseguiu um estágio em quê? Remediação, eu também. E eu acho que esse lance do salário varia muito de empresa para empresa. Claro que estagiário ganha meio que na mesma faixa, mas eu sinto também o que a Beatriz falou, que tem cargos, assim, que não são funções que me brilham os olhos, que mesmo pagando o dobro para um estagiário trabalhar num banco, não sei se é uma coisa que eu faria, mas eu acho que na área ambiental tem uns cargos que ficam na moda, né? Sim. E aí a galera começa a ganhar mais mesmo, desde o estagiário. Mas eu acho que depende muito da empresa, do cargo, da sua função. Mas também temos esperanças aí de estar, em algum momento, estar entre os mais bem pagos aí. Veremos. Tomara. Bom, mas então, obviamente, puxando a sardinha para o meu lado, eu espero que o meu futuro seja o futuro de GAC, né? Que é trabalhar a interdisciplinaridade ali nas diferentes esferas e principalmente a parte de ecotoxicologia, né? Que ela seja mais relevante, que se torne, entre muitas aspas, mais comercial, porque ela é bem voltada para a área acadêmica, né? Então você pega ali uma área, ou você pega um tipo de contaminante, ou pega uma espécie, e aí você exaure aquele assunto. Mas eu acho que tem outras técnicas, outras análises que funcionam ali numa escala de espaço-tempo menor e que são muito eficientes e que dá para implementar nesse tipo de consultoria, porque afinal de contas, tipo, em áreas contaminadas não é só o solo que está contaminado, não é só a área que está contaminada e o problema é só do trabalhador que está ali perto. É da comunidade de bactérias que está ali, é do problema da comunidade de fungo, é o problema de toda a biota que está ali ao redor e... Enfim, problema ambiental não está restrito ali, né? Tipo, não tem uma delimitação que vai fazer ele ficar só ali, tanto espaço quanto tempo, né? Então, ele tá... É um problema que está ali naquela região, mas mais para frente, tipo... por exemplo, é um contaminante que está inerte, não causa danos, mas daqui 50 anos ele vai causar muitos danos. Então, eu acho que linkar essas coisas, né, e pensar que, enfim, qualidade ambiental é bem-estar humano, bem-estar de outros organismos, enfim, permanência aqui na Terra, né? E eu acho que o pessoal tem procurado mais se especializar nesses diferentes pontos, né? Não é só química, não é só isso, sabe? Tipo, você tem que olhar a saúde, você tem que olhar o macro, sabe? Não adianta você pegar um pedacinho do problema e falar, solucionei. Mentira, tipo, você pegou ali um micro quadrado entre uma tela gigantesca e falou que estava tudo certo. Então, eu acho que o pessoal ir atrás de se tornar interdisciplinar, de ir atrás dessas coisas, vai trazer muito mais relevância, porque é uma área importante, mas que talvez não seja tão valorizada, que não tenha tanta visibilidade. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir GAC, assim, ela não vai... Ela pode, claro, contribuir, porque tem muita coisa mecânica que a gente faz, que chega a inteligência artificial, chega a automação, e poupa a gente de ficar ali, perder 4 horas trabalhando algum dado, ele te dá o dado pronto, né? Você coloca as coisas e você fala, beleza, agora eu vou passar 4 horas analisando esse trem, sabe? Então, eu acho que ela pode contribuir nisso, mas nunca que vai fazer o que a gente faz, do jeito que a gente faz.
Eu prefiro a área técnica do que a parte de gerenciamento ou a parte de coordenação de pessoas, apesar de ver isso na faculdade, né, como, enfim, trabalhar com uma equipe, etc. Mas eu gosto muito da área técnica, né, lidar com pessoas diferentes, mas não coordenar elas. Eu acho que o salário é ok, mas claro que poderia ser muito melhor, né? Com certeza. Sempre. Infelizmente, tudo que faz bem para o meio ambiente, né, que é positivo para o meio ambiente, não é tão valorizado, não dá tanto lucro, né? Você pega ali, por exemplo, ao contrário, né? Petróleo e gás, tipo, estagiários ganham muita coisa. E essa parte que, enfim, tá ali cuidando dos problemas, etc., não é tão valorizada assim. Então, o salário é ok, mas, obviamente, dá para melhorar bastante. Mas eu acredito que isso também tende a mudar, pelo menos ali na minha bolha e próximo à minha bolha. Muito tem se falado, tipo, da qualidade ambiental, de mudanças climáticas, recuperar a qualidade ambiental e objetivos sustentáveis da ONU. Então, a hora que perceberem que GAC se enquadra em tudo isso, tipo, vão ver que o campo é gigantesco, que dá para trabalhar com muita coisa, e aí o salário vai melhorar. Mas, porque caso exatamente tipo isso, né? Vai virar uma coisa da modinha ali, vai todo mundo falar, meu Deus, eu consigo resolver os problemas, consigo atingir todos os objetivos sustentáveis da ONU com GAC. Então, vai virar uma super moda, e aí o salário vai ser ótimo, e petróleo e gás nadinha. É isso aí. Tá certo, tá certo. Como vocês estão começando, né, e sentiram na pele como é começar, como é procurar as coisas por conta própria, algumas de vocês tiveram sorte de ter pessoas do lado que ensinaram bastante para vocês, mas isso é mais sorte, né, do que uma coisa institucional. O que vocês acham que o nosso mercado deveria fazer para melhorar a preparação das pessoas que entram no GAC? Eu acho que talvez promover mais treinamentos internos, especialmente para os estagiários, porque o pessoal que vai para campo tem mais acesso a isso, pelo menos eu senti, porque precisa, né? Você não vai para o campo sem saber como faz aquilo que você vai fazer, você tem que ter o treinamento prévio. Agora, a gente que é estagiário, não. Há pouco tempo atrás, eu soube que estagiário nem podia ir para o campo, Sim. porque os clientes, era muito difícil, né? De os clientes autorizarem. Hoje em dia já é uma coisa que eu sinto que o estagiário já está conseguindo ir mais para o campo, claro, né? Só olhar, mas já é alguma coisa, já consegui visualizar todo o processo por trás dos dados coletados, das tarefas realizadas no dia a dia. Um treinamento sistemático, então. Eu acho que um treinamento sistemático, acho que tem um plano mesmo de treinamento, porque até mesmo os treinamentos que eu tive, geralmente o pessoal faz o que eles conseguem fazer, então eles veem que, tá precisando de treinamento, aí elabora um ali, vamos fazer esse semana que vem, mas eu acho difícil, assim, pelo menos eu não vi até agora nenhuma empresa que tinha todo um plano pro desenvolvimento, voltado para o desenvolvimento do estagiário nesse sentido, né? E eu acho que seria importante, talvez, fazer um plano, né, voltado para essas questões de treinamentos, tanto teóricos quanto práticos também. E aproveitar, né, essa chance que a gente está tendo agora de ir mais para o campo, de ministrar alguns treinamentos também. Hoje a gente vai descrever o passo a passo, vocês vão olhar como é que se faz a amostragem de vapor do solo. E aí explicando tudo, detalhando, a gente usa tal equipamento, a gente faz isso, depois a gente faz isso. Então, eu acho que falta isso, esse plano mesmo de treinamento para os estagiários. E para todo mundo, na verdade, mas principalmente para os estagiários, porque às vezes a gente acaba sendo um pouquinho esquecido, né? Por conta da correria do dia a dia. Eu acho que esse plano de treinamentos, assim, é muito importante também. Mas como é muito corrido, às vezes não encaixa, não dá tempo. Acho que o trabalho do dia a dia de mostrar para 10 minutos e falar, olha o que eu faço, né? Essa é a minha função. A pessoa tem tal cargo, mas o que é, né? Quais são as responsabilidades? Como é o trabalho dela no dia a dia? Então, tá essa troca mesmo entre os colegas, dentro do escritório, no campo, sempre que possível. Combinar as reuniões e ser uma troca mesmo, né? De apresentar o que você está desenvolvendo, como é.
Porque às vezes você sabe que a pessoa está ali trabalhando loucamente e você não faz ideia do que ela está fazendo, né? E de como a sua tarefa é importante para o trabalho que ela precisa realizar, né? Então, acho que ter essa troca entre desde o estagiário até o gerente de projetos é muito importante, né? Para todo mundo entender também qual é o seu papel, entender que o trabalho de todo mundo é importante e para se conhecer mesmo, né? Saber tudo que está rolando ali dentro de um projeto, conhecer todas as etapas. Então, acho que além dos treinamentos e ter essa visão multidisciplinar da área, né? Para ter a base técnica mesmo para todas as etapas do GAC, mas essa troca diária eu acho que também é importante e a gente aprende muito, acho que muito mais com isso, com essa troca do dia a dia, com um curso que você senta e é meio que obrigado a fazer, sabe? Eu tenho aprendido mais assim mesmo, com a troca diária, de não, peraí, 10 minutos eu te ligo, a gente resolve esse problema, a gente troca, você já faz, já treina, já resolve esse problema para mim e toma, cuida que o filho é seu. Acho que, na verdade, complementando o que as meninas falaram, né? Que se você não teve sorte de encontrar pessoas boas que te ajudaram, seja a sorte das pessoas. Se você aprendeu na raça, as outras pessoas não precisam aprender na raça, né? Então, se você não teve a sorte, seja a sorte. Mas eu acho que poderia ter um super manual de GAC para todo mundo, independente do cargo, independente da empresa, do porte da empresa, alguma coisa ali, um manual básico geral para todo mundo, disponibilizado por não sei quem, mas enfim, que esteja ali, tipo, de livre acesso. Porque eu sei que o diferencial, né, da empresa é ter o domínio da técnica, enfim. Só que não são todas as empresas que têm o domínio da técnica que trabalham com a técnica. Sim. Então, pensando ali, tipo, que você vai estar trabalhando com pessoas, com qualidade ambiental, enfim. Todo mundo tem que saber o básico e tem que saber o básico bem. Então, eu acho que um grande manual de GAC seria uma coisa muito prática, né? Tipo, livre acesso, enfim. E pensando, né, especificamente no crescimento da pessoa, no aprendizado dela, eu acho que vai bastante com o que a Beatriz comentou, né, sobre ter treinamentos e aí com materiais diversificados, né, livro, vídeo, áudio, prática, enfim, eu dou aula no cursinho da Unifesp, na parte de biologia, e aí eu brinco com o pessoal de que tem as linguagens do amor, então tem as linguagens do aprendizado, porque não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. Então você tem que ter ali um manual, tipo, você tem que ter ali alguma coisa para conferir, porque você tá fazendo a atividade, tipo, todo dia. Tem uma hora que você esquece porque você tá fazendo aquilo. Tem uma hora que você, por exemplo, você tem que colocar o dado em tal lugar para virar tal coisa. Você fez isso tantas vezes, na próxima vez você esqueceu o que você tem que fazer, como é que você faz. Então, eu tenho várias colinhas, né? Então, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Aí eu olho, é uma ficha de campo. Tá bom. Aí eu vou na minha colinha e eu falo, tá bom, essa ficha de campo, com esse tipo de dado eu faço isso, isso, isso. Então, eu acho que ter essa parte básica ali, tipo, disponibilizada é super prático, porque aí eu dou conta de fazer as coisas que eu preciso fazer quando meu cérebro fala, não vou, se vira aí. Daí você... Então eu acho que é muito isso, assim, é você ter um material de qualidade disponibilizado para todo mundo, o básico, pelo menos, para todo mundo conseguir fazer o básico bem, e aí para o crescimento da pessoa, profissional, dos saberes, enfim, ter diversos materiais, né, tipo, específicos, de acordo com o crescimento dela, disponibilizado ali com a empresa e tal, e que também seja mais divulgado, por exemplo, tem uma pós gratuita, ou com bolsa, ou enfim, tipo, o período é de tal a tal, e aí grandes divulgações, porque eu tenho interesse, mas eu não sei como é que eu acho. Então, essas super divulgações, assim, para alcançar as pessoas, eu acho que também seria top. Mas aí eu já te dou uma dica. Ouça o podcast e assine a newsletter. Exatamente. Você ter essas informações aí. Mas é claro, você que não é do GAC não sabe que isso existe, né? Então... Começando a seita do GAC, as coisas vão funcionar. Isso. Bom, agora estamos quase chegando no fim. Eu queria que vocês dessem uma ou mais de uma dica para quem, como vocês, são estagiárias, estão querendo ser estagiárias e estão procurando alguma vaga no GAC, né? Porque eu não sei como é que as pessoas ficam sabendo de vagas no GAC. Então, se a pessoa que está nos ouvindo tem interesse em entrar no GAC,
o que ela deveria fazer para encontrar essa vaga e, uma vez que ela conseguiu a vaga, que conselho vocês dão para essa pessoa que chegou lá na empresa? Um dos conselhos, certamente a Beatriz já deu, assim, não fica na sua quietinha se escondendo dos outros, né? Então vá perguntar, mas o que mais além disso? Bom, de conselho, se você estiver procurando a vaga e quiser se tornar um estagiário na área do GAC, inscreva-se na newsletter da ECD. Legal, muito bom, muito bom. Já ganhei uns pontos aqui, Beatriz. Faça muitas conexões no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que eu não havia utilizado tanto nos últimos tempos, e agora que eu estou começando a perceber o quanto é importante, não no sentido de ficar lá procurando vaga e se inscrever, mas de fazer as conexões certas com as pessoas certas, que trabalham na sua área, na área que você tem interesse, né? E desenvolver essa habilidade também de se comunicar, não adianta só fazer a conexão no LinkedIn, né? Tem que ser um pouquinho cara de pau também, de chegar nas pessoas, falar, olha, é o seguinte, eu estou procurando oportunidade e tal. E desenvolver a comunicação não nesse sentido de investir na rede, de fazer contatos, networking, mas principalmente se você quiser entrar no GAC, porque como eu já disse, eu sofri bastante no começo, né? No meu primeiro estágio, justamente por ser muito introvertida. E assim, GAC não tem como. Todas as áreas você vai precisar se comunicar com seus colegas de trabalho, obviamente, mas no GAC não tem como, é o tempo todo se comunicando com fornecedores, clientes, aí você tá lá tabelando dado e você não entendeu nada, e aí você tem que ligar para o amiguinho que tá no campo para falar, fulano, não entendi nada, o que tá escrito aqui? Ou me explica o dado, porque eu tô boiando. Então, assim, desenvolver essa capacidade de se comunicar com as pessoas, de encher o saco delas também, de conversar, de trocar ideias, porque uma das coisas, além de, claro, ter estudado e me esforçado ao longo do meu estágio, uma das coisas que eu sinto que mais me fez evoluir como pessoa e como profissional foram essas trocas de ideias, que eu sentava com o meu colega para discutir um determinado assunto, compartilhar diferentes visões, falar assim, fulano, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Me dá um conselho, você que tem mais experiência. Então, isso eu acho essencial. E, além disso, também, aquilo que eu já havia falado de seja proativo, se esforce para ser, porque as pessoas, eu tive a sorte de, tanto na Horizon quanto na Servimar, as pessoas sempre estiveram dispostas a me ouvir, a me ajudar, a sentar comigo e a me explicar as coisas, o tanto de vezes que fosse necessário. Mas vai ter dias, terão dias e dias, terão dias que as pessoas, você vai olhar assim, você vai ver que a pessoa está muito ocupada, que você não vai ter aquela atenção. Então, se você puder buscar o conhecimento por conta própria, desenvolver certa autonomia para aprender determinados assuntos, temas ou determinadas tarefas, faça isso, né? E, assim, você não vai ter tempo, às vezes, de estudar enquanto você estiver ali no seu expediente, né? No dia a dia. Às vezes você só vai pensar em terminar, em finalizar as tarefas do dia, porque vai estar muito corrido. Então, assim, eu acho que se você quer entrar no GAC, é um negócio que você tem que amar, que você tem que gostar, porque você vai precisar buscar conhecimento por fora e estudar em horários além do horário do seu estágio, do seu trabalho. E essa é uma coisa que eu acho legal no GAC, porque eu tenho a impressão que praticamente todo mundo que eu conheço que trabalha nessa área tá ali porque ama realmente, ama aquilo, tem aquela paixão, sim, né? Sim. Então, é isso. Interessante, né? Bem falado, Beatriz. Tem que gostar mesmo, porque você imagina, é um negócio difícil. Você precisa, para você saber mais ou menos onde se localizar, você precisa estudar bastante fora do horário. E você ainda ganha muito menos do que os nossos amigos nas outras. Exatamente. É duro, né? Não, mas é isso aí. Quem quiser seguir por aqui, tem as coisas boas, mas tem essas dificuldades aí, tá certo? Bom, acho que uma boa dica, assim, e foi como eu encontrei esse estágio e o estágio anterior que eu fiz. Se não tiver um grupo de vagas do seu curso, da sua faculdade, crie esse grupo com seus amigos, porque é muito bom as pessoas compartilham as vagas que elas
que elas se inscreveram, vagas que elas não se enquadram, mas que seria legal, que faz parte ali, né, atende os pré-requisitos do curso. E então tenha esse contato também com ex-alunos que estagiaram numa empresa que você gosta, que você já ouviu falar, numa área que você tem interesse. LinkedIn também é uma boa, tanto para quando você quer um estágio e para quando você já conseguiu um estágio, porque você vê o que a galera está fazendo. É uma forma também de se atualizar. Mas busque isso, vai conversando com a galera, com quem, sei lá, tá no 3º período e tem um amigo seu do 7º, conversa e vê o que ele tá fazendo. Como eu comentei, a maioria dos alunos da minha turma fazem estágio em GAC, porque foi uma coisa também que a gente foi conhecendo, um conhecia o outro que indicava e que sabia de outra empresa, que achava outra empresa e vamos mandar currículo. Então, converse também com a galera do seu curso, né? E depois que você consegue entrar no GAC, é isso que a Beatriz estava comentando, não tenha medo de estudar, de se comunicar e de estar aberto também a novas possibilidades. No começo você fica mais escutando e aprendendo do que realmente questionando e dando as suas ideias, porque é muita coisa para aprender, mas esteja disposto, né? Seja uma pessoa disposta a ir para estudar, para aprender coisa nova, coisa que você nunca viu na vida. E nunca pare de fazer contatos, né? Às vezes você aprende também com um colega, um estagiário de outra empresa, que vocês trocam ideia e vê diferentes formas de resolver o mesmo problema. Então conversem e não tenham medo de estudar, que eu acho que vai dar certo aí para qualquer área, mas para o GAC também a gente vê que é bem importante. Bom, dá até um pouquinho de vergonha de falar isso, mas diferente das meninas que conseguiram indicar um LinkedIn, etc., eu vou indicar o que aconteceu comigo, que foi falando no bar bem alto pra todo mundo. Brincadeira, eu tava conversando com o meu grupo de amigos, né? Enfim, eu falava, eu acho que eu quero mudar de área, etc, etc. E aí as pessoas ouvem, né? Tipo, você tá ali na sua mesinha, mas você tá ouvindo a mesa do lado. Então, é isso. No bar, fale bem alto que você quer trabalhar com outra coisa. E a oportunidade vai aparecer. Eu conhecia uma professora de química. Sabe, né? que acho que essa tática é boa, mas você tem que ver assim, vamos imaginar, na Arcades, onde é que tem um bar perto da Arcades? Tal lugar. Farrapos. Você vai lá, Farrapos. Nomes e endereços. Pode ir. Me passa o endereço desse bar aí perto da Arcades, por favor. Pode deixar. Aí você vai todo dia lá e vai conversando, uma hora alguém vai ouvir, né? Exatamente. Conversa de boteco boa é aquela que você sai com uma vaga de estágio. Então... Exatamente. Então eu indico falar alto em lugares inóspitos, diferentes. Conversa com a senhorinha no ponto de ônibus, porque com certeza um primo do amigo do vizinho do sobrinho dela sim. trabalha ou conhece alguém. Porque é isso, assim, GAC eu acho que fica meio escondido assim num mundo completamente à parte, mas depois que você conheceu ali a portinha, que você sabe o que é, acabou, e aí você é dele, assim. É difícil entrar, mas impossível sair. Você nunca abandona completamente. Sim. Eu acho que é uma coisa assim que tem assim, laços assim que não saem. Mas, obviamente, conversa com o professor, pesquisa a linha do professor e tal. Tem muita gente que trabalhou em consultoria antes de dar aula, ou que conhece alguém que trabalha em consultoria. E aí, quem trabalha numa consultoria conhece alguém de outra consultoria, conhece alguém de outra consultoria. Enfim, é exatamente isso, de ir fazendo redes, procurar conexões. E não ter vergonha de falar, não, eu quero trocar de área, eu não sei não sei onde que eu posso trabalhar, e fala bem alto, sem problema. E depois que conseguiu tudo isso, se mantenha curioso. A todo momento tem novas técnicas, tem novas aplicações, tem novas pessoas trabalhando, enfim, se mantenha curioso e peça para ter sorte. Tá certo. Sorte é sempre bom. Sim, ajuda bastante. Bom, meninas, é isso aí. Aqui a gente chega no final do episódio, mas antes da gente acabar, o podcast de vocês. Então agora vocês podem falar o que quiser, podem xingar o chefe se quiserem, mas xinga baixo, né? Porque senão dá dele ouvir, né? Enfim, dá um recado para quem vocês quiserem. Fique à vontade, aí o podcast de vocês agora. Bom, Marcão, eu quero finalizar, né, esse episódio agradecendo a você, né, pela oportunidade de estar aqui hoje,
compartilhando ideias, trocando diferentes perspectivas com outros profissionais de outras empresas. Isso é muito importante, né, para a gente. E agradecer principalmente também pela oportunidade de estar aqui, como eu já havia dito, eu tenho um certo carinho pelo podcast, eu ouvi diversos episódios ao longo do meu estágio, e isso me ajudou a adquirir muitos conhecimentos e visões, né, enquanto estagiária. Inclusive, me ajudou também a me aproximar de pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. E a forma como vocês disseminam a informação também, é importante falar isso, a visão que eu tenho é que a forma como vocês, né, disseminam a informação, o conteúdo é caracterizada por uma forma muito acessível, assim, muito leve. Então, eu, enquanto estagiária, mesmo muito limitada pela ausência, né, pela falta de conhecimento técnico, eu conseguia compreender o que vocês traziam, né, para os episódios. Então, isso também contribuiu muito para o meu crescimento ao longo desse 1 ano e meio de estágio. E é isso, parabéns aos envolvidos, né, nesse projeto incrível, grandioso, para a gente que é da área. E é isso, eu desejo todo o sucesso também às meninas que participaram hoje. E, para finalizar, gostaria de dizer que eu encerrei, né, recentemente o meu estágio na Servimar, que foi o lugar onde eu passei a maior parte do tempo, né, durante esse ciclo. Passei 1 ano lá e eu encerrei esse ciclo no mês passado. E eu gostaria de dedicar um abraço especial a todos os meus colegas que trabalharam comigo, que me deram suporte nesse tempo, né, durante esse tempo, e que me ajudaram a evoluir, né, como pessoa e como profissional, mas especialmente as pessoas que mais estiveram próximas ali comigo, que me deram muitos conselhos, que compartilharam suas experiências comigo, que me deram muitos ensinamentos e que são pessoas, assim, que eu considero grandes referências profissionais para mim, assim, que estou começando, que são Paulo Henrique, a Andresa Domene, a Débora, a Ivana e a Letícia também, que me auxiliou durante esse processo. Ela era aprendiz e ela estava ali me dando suporte no dia a dia também. E é isso, obrigada por tudo. Legal, Beatriz, são todas pessoas muito queridas que você citou aí, são pessoas muito legais. É interessante falar que você que teve a ideia desse nosso episódio aqui, né? Então, você entrou em contato comigo, pô, você podia fazer um episódio com estagiários. Eu falei, poxa, é uma boa ideia e a gente evoluiu para chegar aqui. Então, agradeço, Beatriz, bom, pelas palavras, né? Principalmente pelas palavras, e por ter tido essa ideia aqui. Então, nós estamos aqui. Grande parte disso é ideia sua, é muito legal. Obrigado. Muito obrigada, eu também sou muito grata por você ter recepcionado bem a ideia, né? Eu acho que o podcast, além de, claro, disseminar, né, conhecimento técnico-científico para quem já é da área, eu vejo como um meio também de divulgar a nossa área para as pessoas que a desconhecem ou que são estudantes, né, na área ambiental e têm curiosidade de saber um pouquinho como que é o GAC, né? Então, eu vi como uma oportunidade, também sempre acompanhei o canal desde que eu me tornei estagiária, e para mim é uma felicidade enorme ter tido essa oportunidade aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigada. Qual episódio que você mais gostou, Beatriz? Deixa eu pensar. Nossa, de pergunta difícil. Eu gosto bastante de episódios que falam sobre TPH e hidrocarbonetos, sabe? Então, quando vocês abordam mais a questão do DNEPL, ELNEPL, eu acho bem interessante. Legal. Obrigado. Viviane? Bom, primeiro agradecer também pela oportunidade de ter esse contato com as meninas, conhecer outras estagiárias e ver como que é o trabalho delas também, como tem sido essa experiência de final de curso e processo de estágio, né? Sempre bom conversar com alguém sobre isso. Então, obrigada pela oportunidade. Agradeço, claro, aos meus colegas de trabalho que sempre contribuem para constante formação no GAC, que tem sido muito enriquecedor trabalhar com eles, e ao Alan, né, por ter indicado. Sim. E sempre também manter esse contato e ajudando também nesse processo de estágio e loucura de final de curso. E de final de ano, né?
De final de ano também. Mas obrigada às meninas, foi muito bom conhecer, né, pessoas fora da nossa bolha também e ver como tem sido. E obrigado, Beatriz, pela ideia. Eu brinquei no começo, né? Estagiário também é gente. Muito bom aqui a gente se reunir para conversar e trocar essa experiência. E obrigada mesmo. Foi muito interessante essa troca com vocês. Valeu, Viviane. Obrigado. E se o Alan falou, tá falado. É assim, comigo é assim. Se o Alan falou, então é isso. Bom, eu gostaria de começar agradecendo, obviamente, ao Marcos pela oportunidade, pelo convite, por proporcionar esse espaço, né, tão diverso em relação a conteúdo, convidados, abordagens. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando do meu ponto de vista, minha experiência, minhas vontades, né, quais são as minhas percepções. Obrigada pelo espaço, por ter dado a voz. Agradeço ao Diego, meu chefinho. O Diego também, se ele falou, tá falado, é isso mesmo. O Diego mudou muito a minha percepção de GAC, né? Ele se tornou um amigo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, muito obrigada pelo voto de confiança, né? Pela indicação. E, enfim, além disso, todo o tratamento durante o estágio, sou muito feliz de trabalhar com ele. E, logicamente, as meninas, Viviane e Beatriz, né, pelas trocas, pelas opiniões, por ter me proporcionado sair um pouco da minha bolha, apesar de ainda estar na área que eu trabalho, né, com pessoas da universidade pública que defendem a ciência, mas, enfim, que tem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes vivências. Muito obrigada por dividir o espaço com vocês, foi uma honra estar aqui com todo mundo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É isso aí. É isso, muito obrigada. Viva a ciência. É isso aí, viva a ciência. Obrigado, meninas. É isso aí, a gente vai se encontrar muito pelo GAC, pelo mundo do GAC. Vamos, com certeza. Esperamos que sim. Tchau. Obrigada. Obrigada, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Vejam que interessante as formas de entrada no GAC, ou pelo menos das formas de entrada de estágio no GAC, né? Que o estágio é certamente a maior porta de entrada para atuar profissionalmente no nosso mercado. Tem as formas tradicionais aí, LinkedIn, rede de contatos, e tem uma ferramenta típica dos tempos atuais, que são os grupos de WhatsApp das faculdades, das universidades, mostrando que não é só para espalhar fake news que esses grupos existem. E também pode acontecer em uma boa conversa de bar. Então tem muitas formas das coincidências boas, né, levarem as pessoas para os estágios no GAC, que são a grande porta de entrada. Outro ponto comum, muito interessante entre as três, é o início das pessoas que fazem estágio. Sempre quem entra para fazer estágio vai começar com tarefas repetitivas, aí, tarefas alienantes, que pouco ou nada tem a ver com engenharia ambiental, com ciências ambientais, com gestão ambiental, com química, com geologia, com meio ambiente, nada disso. É basicamente catalogar fotos, organizar arquivos físicos, digitais e tal. Preencher planilha, né, e tudo mais. A descoberta do que é realmente o GAC vem com o tempo, mas especialmente vem com treinamentos, vem com conversas e, adivinhem só, vem com o campo. Afinal, como sempre dizemos aqui, né, o campo é rei. Essas ações simples, conversar, dar treinamento, explicar coisas, mandar a pessoa para o campo para dar uma olhada, dão um salto importantíssimo na formação dos estagiários e estagiárias. Precisamos fazer mais isso. E aí, por fim, a questão da formação, dos treinamentos, da educação, é algo que me atrai muito. Isso precisa ainda melhorar muito no GAC. Embora eu sinta que o nosso mercado seja melhor do que em muitos outros. A gente precisa no GAC ter mais cursos sistematizados, e a ideia que elas falaram, né, de ter um livro básico, um manual básico, é muito boa. Talvez uma série especial aqui no nosso podcast poderia ajudar também. Vamos pensar nisso. Esse é um dos projetos que estão em gestação aqui esse ano. Eu fiquei muito feliz em saber que muitos amigos atuam como educadores dentro das consultorias. Isso é muito legal. E fiquei ainda mais feliz em saber que os nossos podcasts ajudaram na formação da Beatriz como profissional muito competente, que ela já é, né? O nosso podcast ajudou nessa formação dela. Se elas entraram nos respectivos cursos com a ideia de salvar o mundo, talvez não seja preciso desistir do sonho. Porque afinal, como elas disseram, o GAC interfere positivamente na saúde das pessoas, na casa das pessoas, enfim, interfere na vida das pessoas.
que elas continuem assim, salvando o mundo, ou pelo menos ajudando a esperançar as pessoas e a adiar o fim da humanidade. Agradeço a Beatriz pela ideia e agradeço as três, a Beatriz, a Letícia e a Viviane, pela conversa e pela disponibilidade. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a EBP, que se juntou a esse Dream Team aí essa semana. Agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui pesquisando, discutindo, escrevendo, criando esses episódios, muito por causa da ajuda de vocês. E é claro, agradeço a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem. Vocês são a razão da existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast, no Spotify, no YouTube e também nas redes, no Instagram, @ECDambiental, canal Áreas Contaminadas no Telegram, no meu LinkedIn pessoal, no Marcos Tanaka Reis. Assine a nossa querida newsletter, enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.